Cristo e as primícias do Novo Testamento. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Mateus 28, versículos 1 e 2. Primícia significa os primeiros frutos de uma colheita, os primeiros dos animais e os primeiros das demais coisas que oferecemos a Deus como culto de gratidão pela a vida eterna e tantas coisas mais. Jesus e o cumprimento da lei. O maná no deserto foi uma figura de Cristo, o pão da vida. No fim de cada semana, o maná era colhido na sexta-feira e preparado para o sábado, por ser dia de descanso. Na sexta-feira, toda a sua preparação para o uso era até o pôr do sol, conforme Êxodo 16, versículos 22 a 27. Jesus, o pão da vida, na sua preparação final, na crucificação, completou-se alguns momentos antes do pôr do sol, na sexta-feira. Com a palavra "está consumado", Jesus encerrou o seu cumprimento do Velho Testamento com a lei e algo mais. O repasse dos comandos da lei e dos profetas. Mateus 17, de 1 a 5, registrou Jesus na transfiguração com a presença de Moisés e Elias conversando entre si. Depois desse dia, Jesus, com a morte e ressurreição, estabeleceu o Novo Testamento com o seu sangue na cruz. Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 11, mostra Jesus distribuindo funções. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas e mestres. Efésios 4, 11. Com base nisso, o que Moisés e Elias vieram fazer na transfiguração de Jesus? Mateus 17, de 1 a 5. Moisés representava a lei, e Elias representava o comando dos profetas. Vejo naquele encontro ambos entregando a Jesus os comandos da lei e dos profetas. Quando Pedro deu a sugestão para construir 3 capelas naquele lugar, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias, Mateus 17, 4. Naquele momento, Deus disse em uma nuvem luminosa: "Este é o meu filho amado, escutai-o." Mateus 17, 5. A partir daquele momento, Jesus tornou-se o comandante de todo o controle da lei e o comando dos profetas, especialmente a partir da sua ressurreição. Porque Jesus não sacramentou o sábado com a sua ressurreição, e sim o primeiro dia da semana. Jesus encerrou seu cumprimento ao Velho Testamento e à lei, morrendo na sexta-feira, descansando durante todo o sábado na sepultura, quando seu brado de vitória sobre a morte aconteceu no primeiro dia da semana, com os destaques apresentados pelo apóstolo Paulo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versículos 55 a 57. As primícias do Novo Testamento.
o pior e o melhor dia da história da humanidade. O pior dia foi quando o pecado separou o homem da sua intimidade com Deus. O melhor dia foi quando Cristo selou e sacramentou a vitória sobre a morte na sua ressurreição. Jesus encerrou seu cumprimento ao Velho Testamento e à lei com o último dia da semana para estabelecer na sua ressurreição o primeiro dia de cada semana para oferecermos cultos a Deus das primícias das nossas energias. A partir da ressurreição, suas manifestações aos apóstolos, o Pentecostes, dando início à formação da sua igreja e seus encontros congregacionais, esteja a igreja, os quais passaram a acontecer sempre nos primeiros dias da semana. Mateus 28, 1 e 2, João capítulo 20, versículo 19, João capítulo 20, versículos 26 a 29, Levítico 23, versículos 15 a 22 e Atos capítulo 2, versículo 1. A igreja no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para o partir do pão. Tudo indica que é a ceia do Senhor. Atos 20, versículo 7. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 16, 2. Com a ressurreição de Cristo, o dia da vitória sobre a morte no primeiro dia da semana, aprendemos com Jesus a oferecer as primícias de tudo, das nossas rendas, das nossas primeiras energias da semana e algo mais como expressão da nossa gratidão a Deus pela garantia da nossa vitória sobre a morte e a vida eterna.